continuar aqui a nossa frente de vendas, vendas conectadas a branding, conectadas ao comportamento do cérebro humano. E a ideia, a partir de agora, é em cada aula da frente de vendas vai trazer para a gente ó, um objetivo específico do todo de vendas. Então, obviamente, o objetivo principal de vendas é vender efetivamente, né? É fazer com que o consumidor compre o meu produto, mas a gente está falando bastante até aqui sobre o processo de jornada de compra. E você, enquanto vendedor, dono de negócio, sabe que o processo de vendas é um processo construído a partir de uma série de ações que o consumidor, que o prospect realiza ao longo da esteira de vendas, da jornada de vendas dele, que passa desde a ideia de perceber o meu negócio, perceber a minha marca como um solucionador possível para o problema que esse consumidor, para a dor desse consumidor, até a recompra, upsell, cross-sell de produto e indicação. Então, ao longo dessa esteira, o potencial consumidor ele toma uma série de decisões e ações, microações, que vão levando esse potencial consumidor para a compra efetiva, né? E todas essas fases decisivas, né, no processo de compras são impactadas pela construção de marca, são impactadas pela construção de significação da marca no imaginário desse consumidor, relacionado com tudo aquilo que a gente já viu até aqui no bloco de cérebro, marca, go-to-market, significação de marca conectado com as necessidades que o indivíduo tem, as necessidades que ele constrói de maneira conectada, né, de maneira conectada com o seu cérebro. O seu cérebro, quando a gente olha na escala evolutiva, construído e determinado a partir das inferências que o ambiente externo traz para garantir a sobrevivência desse indivíduo ao longo do tempo, tá? Então vamos lá, essa segunda aula do bloco de vendas vai falar sobre o aumento da taxa de conversão. Então, quando a gente pensa nessa estrutura de objetivos de vendas, o primeiro objetivo que a gente tem, de fato, é realizar uma conversão como um primeiro impacto do, do meu consumidor, do meu potencial consumidor em relação à minha marca. Quando a gente fala em taxa de conversão, a gente está falando de um processo ainda muito conectado com uma estratégia de marketing, em canais de marketing, canais digitais, onde, quando a gente olha para o funil de vendas, a gente está ainda numa esfera de topo de funil, e eu quero trazer o que a gente chama de leads, né? Bom, a gente vai falar desses conceitos aqui para a gente ter essa construção de conhecimento no mesmo patamar para todo mundo que esteja ouvindo essa aula, tá? Então, se você já é um vendedor experiente e conhece os termos aqui, o objetivo é que você conecte, né, os fundamentos de vendas com essa perspectiva do cérebro. Então, é importante a gente trazer os conceitos para a gente ficar, para todo mundo ficar na mesma página, né? Então, lead é um potencial consumidor que em algum momento se conecta com a minha marca e em algum momento busca mais informações sobre o meu negócio e, como troca por essa informação, ele empresta para a gente informações de conexão e de contato para que a marca possa conversar com ele, né? Então, essa ideia, esse conceito de lead é um conceito muito bem estruturado no marketing digital, e a gente define diversas estratégias para capturar esses leads. A gente viu um pouco sobre canais no bloco Go-to-Market, e a gente está falando aqui, então, de uma ideia de objetivo de vendas onde eu consiga amplificar o meu volume de conversão. E eu chamo de conversão, o que a gente tem falado muito na perspectiva dos ativos neurais, que a gente viu na última aula, a ideia de transformar uma percepção da comunicação de marca nos canais de marketing
em atenção voluntária, né? E aí, qual que é o paralelo disso com a taxa de conversão na prática? Vamos entender, então, primeiro, o que é taxa de conversão. Primeiro, o que a gente quer como lead, né? Antes de entender taxa de conversão. A gente quer qualificação de lead. O lead é o prospect, o potencial cliente, com uma informação dada para a empresa. Isso não significa que ele é um lead qualificado. Ou seja, um lead qualificado é aquele lead que tem todas as características, ou a maioria das características, para um processo de compra rápido e pontual. Então, o que a gente precisa entender como qualificação? De maneira macro, cada negócio, em cada mercado, vai ter a sua diretriz sobre o que é qualificação de lead, sobre o que é ter um lead pronto para efetuar a compra, ou mais pronto possível para efetuar a compra. Olhando de maneira macro, qualificação se baseia em duas características. O primeiro, o lead conhece a marca, ele tem interesse, ele sabe de maneira macro qual é a solução que aquela marca oferece para o seu problema, como ela soluciona o seu problema, né? Conhece as diretrizes de marca, sabe do porquê ele está fazendo essa conexão com a marca e com a empresa. E o segundo ele está consciente do momento de compra. Ele sabe em qual momento de compra ele está. Se ele está apenas buscando informação, se ele ainda está conhecendo e averiguando o mercado, ou se ele já está pronto para consumir, se ele está pronto já para efetuar a compra. Ele, ele trazendo a consciência de fato sobre o momento que ele está na jornada, isso ajuda o vendedor a ter mais assertividade nos processos de comunicação e de convencimento de compra, porque ele vai instaurar uma comunicação que se conecta de fato com o momento de compra na jornada desse consumidor. Então, qualificação de maneira macro passa por isso, passa também por ele ter disponibilidade financeira para comprar o produto que ele está buscando informação, ou que eu estou me conectando com ele para vender, tá? Então, qualificação passa por essas frentes. Como eu transformo, agora a gente vai olhar sobre o processo de fato de taxa de conversão, que é como eu transformo uma audiência, que é uma pessoa que eu estou olhando, que está olhando a minha comunicação, né, nas redes sociais, nas mídias, em lead efetivamente. O primeiro passo para isso é a gente entender a maneira como as ferramentas de marketing digital traduzem essa ideia de conversão e de taxas de conversão. Então, a estrutura de comunicação em redes sociais, no marketing digital, para marcas, se baseia na ideia do clique. Ou seja, quanto mais cliques eu tenho na minha comunicação de marca, que direciona essa audiência para os meus canais de marca, mais chances eu tenho, chances eu tenho de ter leads convertidos e mais chances de leads qualificados eu tenho, tá? Então, o primeiro conceito de lead, de taxa de conversão, passa por esse processo inicial de transformar a visualização da minha comunicação em clique. E aí eu meço esse primeiro espectro de taxa de conversão a partir dessa relação de visualização e clique. Quando a pessoa que visualizou clicou na minha comunicação, ele é direcionado para os meus canais de comunicação de marca proprietários. Site, landing pages, as minhas redes sociais, o que quer que sejam canais onde eu consigo gerar maior conexão real da minha marca com esse potencial consumidor. Nesse momento, ele ainda não é um lead, né? O lead ele vai se tornar um lead de fato quando ele passar as informações de informações pessoais dele para de fato ter um processo mais profundo de conexão e de relacionamento com essa marca, com a minha marca. E esse é um segundo momento da taxa de conversão, onde eu consigo construir ainda mais significado de marca no imaginário, né, desse consumidor. Mas nesse primeiro momento a gente está falando de uma taxa de conversão inicial, onde eu aumento o meu volume de cliques e, consequentemente, aumento
o consumo de informações sobre a minha marca, uma vez que eu trago esse potencial consumidor para os meus canais específicos de comunicação, ok? Então, essa relação clique e visualizações, que determina esse primeiro momento das taxas de conversão, pode ser observado pela escala neural de construção de significado de marca, que a gente viu na última aula, pela relação entre atenção voluntária e percepção. Ou seja, percepção, novamente trazendo esse conceito. A gente percebe muita coisa à nossa volta, mas a gente não processa necessariamente a informação que a gente está percebendo no nosso ambiente. A gente passa a processar a gente passa a processar a informação que a gente percebe a partir do momento que eu dou atenção a essa informação, que eu direciono o meu foco atencional à informação que eu estou percebendo. Eu escolho uma informação, atenção é um elemento neural unidirecional, então eu escolho uma informação percebida para dar atenção de maneira específica, e a partir disso eu crio mais significado dessa marca que está mostrando essa informação para mim no meu inconsciente. Então, clique e visualização tem a ver com atenção sobre a percepção. Isso vai trazer um volume de compreensão da força de significação que a marca tem, que a marca consegue construir no nosso imaginário. Uma vez que esse usuário clicou no meu anúncio e veio para o meu site, veio para a minha landing page, eu consigo determinar atributos de convencimento para trazê-lo mais próximo ainda do meu negócio, gerando uma nova taxa de conversão quando ele, de fato, se torna um lead e me devolve as informações de conexão com ele. E a gente inicia, de fato, um processo de conversação e um passo inicial para os processos de negociação para venda efetiva, ok? Então, aqui a gente já falou bastante, já viu esse chart em outras aulas aqui do nosso curso, mas é sempre bom trazê-lo para que a gente possa compreender, isso precisa ficar muito claro, essa relação entre percepção e atenção, porque quando a gente for construir lá na frente a ideia de métricas de marca, para avaliar o impacto da construção de marca no negócio, a gente vai fazer esse processo de construção de conhecimento sobre mensuração de marca e negócio a partir desses conceitos. Então, ele precisa ficar claro e aparente para a gente o tempo todo, ok? Então, a gente está falando que percepção é um elemento que acontece mais rápido no nosso cérebro, ele tem um foco disperso ou sem foco, e é uma informação capturada, ainda muito inicial. Quando eu converto essa percepção em atenção voluntária, eu tenho já um processamento mais racional no córtex cerebral, um foco direcionado para essa informação, e ela é, de fato, processada e associada no meu cérebro, no meu inconsciente, tá? E o elemento que determina essa passagem da percepção para a atenção é o contraste que eu imprimo na comunicação. A gente tem falado muito sobre contraste aqui, a importância e a relevância de se ter contraste nos processos de diferenciação da comunicação de marca no marketing, nos canais de marketing, e como isso é relevante para essa transição de percepção para atenção. Mas não somente o contraste. Quando a gente olha para a equação de construção de marca, a gente está falando da importância do contraste nesse processo, né? Gerar o estranhamento para o status quo do cérebro, para o estado padrão do cérebro, rede default do cérebro, economia de energia. Eu, na minha comunicação, quero tirar o meu cérebro desse estado default de consumo de informação na rede social, na mídia, etc., e trazer ele para um estado de estranhamento. Eu gosto dessa palavra para a gente entender o conceito de contraste na comunicação. Eu quero gerar um estranhamento para o meu cérebro, para ele dar atenção, trazer atenção. Quando eu gero esse estranhamento, eu tenho um potencial, uma potencial força para que esse meu futuro consumidor, né, a audiência que tá vendo a minha comunicação, percebendo a minha comunicação da marca, dê atenção a ela e clique. Né? Então, eu quero, como resultado da relação entre percepção e atenção, o clique. Então, a métrica de negócio que
responde à força de significação entre percepção e atenção é o clique. Gerei atenção, gerei estranhamento, tenho mais chances de fato, fazer com que o meu potencial consumidor clique na minha comunicação e venha para os meus canais proprietários, site, rede social e etc. Tá? Então, aqui quero gerar uma ação, uma primeira ação de venda, que é o clique, que é essa ação. Quanto mais cliques eu tenho, maior é a minha taxa de conversão quando eu considero o universo de visibilidade que a marca consegue imprimir nos canais de marketing, né? E tudo isso é avaliado pelos times de marketing, a relação de visualização, percepção de marca, cliques. Então, essa é uma métrica, uma das principais métricas quando a gente fala em análise de marketing, tá? Mas a ideia aqui é a gente trazer essa métrica tão conhecida nas esteiras de marketing e de vendas para uma perspectiva cerebral, para uma perspectiva de comportamento. E como essa métrica, né, esse KPI de marketing, ele é fundamental para a gente compreender também a força de significação que a marca está construindo no nosso cérebro. Um clique significa que o consumidor, o potencial consumidor, deu atenção à minha comunicação. Quando o potencial consumidor dá atenção para a minha comunicação, deixa de perceber e passa a atencionar a minha comunicação, isso significa que a minha comunicação de marca conseguiu gerar associações, através do ímpeto de curiosidade que ele teve em dar atenção para a minha comunicação, gerou um processo de significação, de construção de significação para essa marca no inconsciente do consumidor. Quando ele percebe a comunicação, ele tem um significado mais fraco em relação à sua percepção da marca em relação à atenção. Quando ele dá atenção, significa que o processo de significação de marca subiu um degrau no desse processo de construção de significação, tá? Então, a gente pensa nesse primeiro momento da jornada de compra e de métricas, a gente avalia a construção de marca e a força a partir desses elementos, ok? Vamos para a segunda aula continuar esse processo de compreensão da jornada de compra a partir dos objetivos de negócio e objetivos neurais.